E aí, galera, tudo bom? Sou o Lucas, professor de Química, mas eu acho que você já me conhece, né? Pelo menos eu espero. Sou professor de Química do Personal Educa, estamos aqui para mais uma aula. De novo, né? Quem está aqui sou eu, não é você. Você está na sua casa, no seu trabalho. Bom, não interessa onde você está. O que importa é que eu estou aqui. Tá? Então a gente está aqui para mais uma aula. E a aula de hoje tem dois tópicos principais, que é interações intermoleculares e eletrólitos, estudos dos eletrólitos. Ah, eu não sei o que é eletrólito, Lucas. Eu sei que talvez você não saiba, então você vai aprender agora. Quer dizer, agora não, né? Que é a segunda parte da aula. Então primeiro vamos lá. A gente vai falar sobre forças intermoleculares. O que é uma força intermolecular? Olha o nome da palavra, vamos dividir. Molecular, molécula, né? Inter, diferente. Então, as forças intermoleculares são forças que vão ocorrer entre moléculas diferentes. São interações que ocorrem entre dois tipos de moléculas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem uma molécula de HCl, outra molécula de HCl, elas vão possuir uma interação intermolecular. Portanto, uma interação entre duas moléculas diferentes. Tá? Então, isso são interações intermoleculares. E as interações intermoleculares são interações de natureza eletrostática. Por quê? Porque elas ocorrem devido às cargas positivas e negativas. Então, na verdade, são puramente interações eletrostáticas e, assim sendo, algumas elas podem ser rompidas. Algumas com mais força, algumas com menos força, mas elas podem sim ser rompidas, né? Não interrompida, rompida. Tá? E como você pode observar, a gente tem diferentes tipos de interações intermoleculares na química. Então, olha só, dipolo induzido, dipolo instantâneo ou força de dispersão de London é o primeiro tipo de interação intermolecular. Esses três nomes são todos sinônimos. A gente vai usar aqui dipolo induzido, beleza? O próximo tipo é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Nós vamos usar aqui o termo dipolo-dipolo, que é o termo mais comum. E a última delas, que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, na época que eu estudava era ponte de hidrogênio, não que é muito antigamente, porque eu não sou muito antigo, mas sou. Hoje nós falamos de ligações de hidrogênio, tá? Mudou o nome, mudou, Lucas. A interação mudou? Não, continua a mesma coisa, tá? Só mudou o nome. Então, olha só. Vamos estudar essas três interações, o que elas são, onde elas ocorrem. Então, a gente vai começar estudando pelo dipolo instantâneo, ou dipolo induzido, dipolo induzido. Então, vamos lá. Apagar a lousa, né, que não dá para escrever por cima. Primeira interação que a gente vai estudar, você pode observar aí, é o dipolo instantâneo. Então, vamos lá. O dipolo instantâneo, ele é uma interação intermolecular que vai ocorrer entre moléculas apolares. A gente já estudou o que eram moléculas apolares na última aula. Então, ocorre entre moléculas apolares. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Cl2 e você lembrar da estrutura do Cl2, que é Cl, Cl, quem é mais eletronegativo? O cloro ou o cloro? Nossa, que pergunta idiota, né? Não tem escolha. Ninguém é mais eletronegativo que ninguém. Se não existe diferença de eletronegatividade, você já respondeu isso para mim, espero que tenha respondido 1000 vezes a aula passada, a ligação ela é apolar. E se a ligação é apolar, a molécula só pode ser apolar. Então, o Cl2 é uma molécula apolar. Toda molécula apolar vai fazer dipolo instantâneo ou forças de dispersão de London. Fica um adendo aqui que, na verdade, todas as moléculas fazem dipolo instantâneo. Mas esse dipolo instantâneo ele vai ser mais significativo, vai ter um peso maior nas moléculas apolares. Beleza? E o que é o dipolo instantâneo? Então, quando a gente analisa, por exemplo, uma molécula de ClCl, e a gente observa a nuvem eletrônica ao redor dessa molécula de Cl2, a gente sabe que não existe nenhuma região dela que possui, que atraia os elétrons, porque não tem diferença de eletronegatividade. Mas vamos supor que a gente tirasse uma foto dessa molécula de ClCl, num dado instante. Como os elétrons possuem movimentos caóticos, como eles se movimentam de modo caótico, pode ser que em algum momento os elétrons, tá, eles se localizem, por exemplo, em maior quantidade do lado direito dessa molécula. Pode ser que aconteça isso. Tá? Como isso aconteceu, a gente vai dizer que esse lado aqui ele possui um dipolo negativo. Por que dipolo negativo? Porque ele tem mais elétrons. Nesse instante, nesse momento que eu fotografei essa molécula, que eu fotografei, né? Não fotografei nada, né? Eu nem tenho câmera aqui, mas se tivesse uma câmera não sei como julgar o verbo, enfim.
a maior condição de elétron estaria aqui, então dipolo negativo. E aqui a gente teria um dipolo positivo. Tá? E isso, então, dá o nome à interação de dipolo instantâneo. Por que é dipolo instantâneo? Porque é uma coisa instantânea. Não existe um lado negativo e um lado positivo nessa molécula. Esse lado negativo, que é onde está a maior parte do elétron, e esse lado negativo, que é onde tem menos elétron, é uma coisa instantânea. Ele acontece num dado momento, porque na realidade isso não existe. Tá? Daí vem o nome de dipolo instantâneo. Essas interações são as interações mais fracas que existem entre as moléculas. São interações fracas e isso vai ter um fator, isso vai influenciar nos pontos de ebulição e fusão que a gente vai comentar daqui a pouco. Beleza? Então fique claro, dipolo instantâneo ou dipolo induzido ou forças de dispersão de London são todos sinônimos e eles ocorrem em moléculas apolares e, portanto, são as interações eletrostáticas, as interações intermoleculares mais fracas. Beleza? E agora a gente vai ver, você pode observar aí, o segundo tipo, que é o dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Ao contrário do dipolo induzido, o dipolo permanente ocorre em moléculas polares. Então, olha só, o dipolo, esse tipo de interação, ele ocorre entre moléculas polares, ou seja, moléculas que possuem um lado positivo e um lado negativo. Então, como seria isso? Vamos pegar, por exemplo, a molécula de HCl. Se você lembrar, quem que é mais eletronegativo? Só lembrar da escalinha de eletronegatividade. Fon, cloro, Brisk, pH. Como o cloro está mais perto do começo, ele é mais eletronegativo. Se o cloro ele é mais eletronegativo, o cloro tende a atrair os elétrons. A gente já estudou isso na última aula. Então, o cloro ele tende a atrair os elétrons. Então, o cloro está atraindo os elétrons, está atraindo cargas negativas para perto dele. Ele vai roubar o elétron de hidrogênio? Não, ele não faz isso. Ele simplesmente atrai os elétrons no sentido dele. Então, se eu estou atraindo cargas negativas em minha direção, eu vou ficar mais negativo. Então, eu vou ficar com um dipolo negativo. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de dipolo. Porque, na verdade, não é um polo verdadeiro, porque o cloro não roubou o elétron, digamos assim. Ele apenas aproximou do lado dele. Enquanto que o hidrogênio tem um dipolo positivo, porque os elétrons se afastaram dele. Se a gente pegar uma outra molécula de HCl, também irão existir os dipolos. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma interação entre o dipolo negativo do cloro, de uma molécula, e o dipolo positivo do hidrogênio, de outra molécula. Que tipo de interação eletrostática é essa? É uma interação do tipo dipolo permanente ou dipolo induzido, que está acontecendo, portanto, entre moléculas polares. E essas interações, elas possuem força intermediária. Não são as interações mais fracas, as mais fracas são o dipolo instantâneo, mas também não são as interações mais fortes. Possuem uma força intermediária. Tranquilo? E agora a gente vai estudar o último tipo de interação intermolecular, que são as antigas pontes de hidrogênio, hoje conhecidas como interações de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Então agora, o último caso de interação intermolecular, que são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas são as interações que vão ocorrer que ocorrem entre moléculas polares. Ai, Lucas, mas você acabou de falar que molécula polar era dipolo, e agora é ligação de hidrogênio? Calma, né? Não acabei de falar ainda. A ligação de hidrogênio, ela ocorre entre moléculas polares desde que... Então tem uma condição especial. Ai, nossa, agora mudou tudo, né? Mudou a vida de todo mundo agora, mas não mudou não. Mas agora então a gente tem uma condição especial. São moléculas polares em que a gente possui um hidrogênio que está ligado a um flúor ou, vou colocar de modo diferente, um hidrogênio que está ligado a um flúor, a um oxigênio ou nitrogênio. Então é HF, HO, OHN, tá? E esse hidrogênio vai fazer uma interação eletrostática com outro flúor, oxigênio, nitrogênio. Que tipo de interação eletrostática é essa? A ligação de hidrogênio. Então é sempre assim, gente, ó. Para ocorrer ligações de hidrogênio, a gente tem que ter um hidrogênio e esse hidrogênio tem que estar ligado covalentemente, ou seja, por meio de ligação covalente, a um flúor, a um oxigênio ou a um nitrogênio. E aí, esse hidrogênio que está ligado a alguém do
flúor, oxigênio e nitrogênio, esse hidrogênio vai fazer ligação de hidrogênio lá do outro lado. Com quem? Ou com um outro flúor, ou com outro oxigênio, ou com outro hidrogênio. Então, um exemplo clássico é a água. A água ela faz ponte de hidrogênio. Ó. Se a gente pegar, por exemplo, a molécula de água, não pegar, né? Porque não dá. Já falei isso uma aula para vocês, então vamos levar para a vida que eu falo. Então, olha só. Se eu pegar aqui uma molécula de água e outra molécula de água, um exemplo bem simples para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui quem? O hidrogênio ligado covalentemente, ó, o tracinho, ligação covalente, a um oxigênio. Então, eu tenho um hidrogênio ligado covalentemente a alguém do FON. E esse hidrogênio, portanto, vai fazer interação eletrostática, interação intermolecular, lá do outro lado com o oxigênio, que também é um elemento do FON. Essa interação é uma ligação de hidrogênio, que, por sinal, são as interações mais fortes. Então, ligação de hidrogênio. Elas são as interações mais fortes, portanto, são as mais difíceis de ser rompidas. São graças a elas, essas interações de ligação de hidrogênio, que o inseto consegue boiar na água por meio da tensão superficial, por exemplo. Beleza?